E chegamos aqui em mais uma semana da nossa obra da Casa RK. Essa semana estamos dando continuidade a toda essa parte de reboco, de impermeabilização. A gente tem bastante tratamento para fazer, né? A casa é muito grande, então os serviços vão rompendo aqui de acordo com o que a gente tem de frentes de serviço, né? Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês os detalhes que estão acontecendo nessa semana de obra. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Boss Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar toda a saga desse diário de obra aqui e ver como está a evolução de toda essa obra. Na semana passada vocês viram que a gente estava fazendo o reboco desses quartos, né? Que a gente já tinha feito a parte de instalações deles, justamente para liberar essa frente de serviço. Então olha só, temos aqui todas as caixinhas posicionadas, colocamos também essa semana, ó, ponto de ar-condicionado. Isso que aconteceu ontem, né? Hoje é quarta-feira, é o primeiro dia que eu estou vindo aqui na aula essa semana. Olha só, temos aqui as tubulações de cobre do ar-condicionado já passadas, e a gente vai deixar tudo prontinho e a máquina já vai ser instalada posteriormente aqui. Então estamos adiantando toda essa parte que tem que ser embutida, né, para a gente liberar esses serviços que vão ser executados. Temos aqui o dreno passado, essa tubulação aqui, ela está chegando, né, e ali a gente tem a nossa tubulação de energia que a gente vai só modificar o ponto dela, porque a máquina de ar-condicionado ela iria ficar aqui no meio. Só que para a gente evitar problemas da instalação, porque o dreno tem que descer o mais reto possível, né, e em cima da janela a gente ia ter problemas, ainda mais que a gente tem a nossa contra-verga aqui, né, e a gente não poderia quebrá-la mais. Então a gente acabou deslocando essa máquina, colocamos ela aqui nessa posição e já temos toda a tubulação prontinha aqui para quando já estiver pintado, né, já todo no ponto de fazer a instalação da máquina, já não tem problema nenhum, já está toda a instalação prontinha aqui para ela. Então fizemos essa parte aqui também. Esse quarto aqui, a parte de reboco já está pronto, ó. Esse reboco é o reboco impermeabilizado que a gente falou para vocês. Então ele já está prontinho aqui para a gente receber os acabamentos, inclusive com as mangueiras embutidas, né? Isso é importante também a gente fazer esse serviço, né? Porque além de a gente garantir que a impermeabilização não foi afetada, a gente também ajuda no acabamento, porque quando a gente tem muitas emendas de paredes assim, infelizmente acaba que a gente tem marcas, né, na massa, corrida. É muito difícil da gente estar corrigindo esses detalhes, então a gente prefere também fazer esse reboco de uma vez para a gente não ter essas marcas de mangueiras passando aqui nas paredes que serão pintadas. Piso a gente só vai tampar esses buraquinhos, né? A gente vai fazer o assentamento de piso sobre piso aqui mesmo, então a gente só vai tampar esses buraquinhos. E com relação a essas caixinhas, nós estamos fazendo uma última conferência também, né? Ó, pegamos aqui o nosso projeto, a gente tem essas vistas que mostram a posição das caixinhas, né? Estávamos verificando se os posicionamentos estavam corretos. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, agora dá para a gente ver claramente todas as etapas do tratamento de infiltração que a gente faz. Vocês estão vendo aqui nesse tijolo, ó, que a gente aplicou o nosso impermeabilizante líquido, ó, e o tijolo ficou protegido. Aqui o tijolo está totalmente impermeável e ele não deixa a umidade que está nas costas dele passar para frente. Essa é a primeira etapa do nosso tratamento. Depois que isso aqui é feito, a gente faz o nosso chapisco, que é isso aqui, ó. Essa parte já foi impermeabilizada, a gente aplicou o chapisco e a parede aqui está pronta para receber o reboco, que é o que a gente está fazendo aqui agora, ó, aplicando o reboco por cima desse chapisco e o reboco também com o aditivo impermeabilizante, né, para a gente garantir aí mais uma camada de proteção para essa obra. Na semana passada vocês também viram que a gente estava fazendo o reboco dessas paredes desse quarto, né? Essas que eram paredes existentes e essa daqui que é a parede nova que a gente construiu, que a gente primeiro fez o corte das caixinhas e depois que a gente vai começar o tratamento, né, de chapisco e reboco. Já colocamos todas aqui no lugar, ó, são as caixinhas que ficam aqui laterais à cama e passamos a nossa camada de impermeabilizante líquido. E agora é só a gente partir para o chapisco e reboco. Olha a importância da gente estar conferindo sempre o projeto, né? Eu peguei lá os projetos, a gente teve só um pequeno descuido que a caixinha do ponto da fita de LED era para ficar a 1,20 de altura e teve uma leitura errada, colocaram a 2,20. Então a gente já viu essa diferença e já marcamos aqui que essa caixinha tem que descer, para a gente não ter problemas aí depois na instalação da fita de LED, né? Porque essa fita de LED é para cabeceira e ali não existe nenhuma prateleira nem nada, então a gente só vai abaixar esse ponto. Aqui a gente também fez já a remoção da porta existente do banheiro, né? Antes a entrada do banheiro era aqui, então a gente já fez o fechamento desse vão e a nova entrada do banheiro agora vai ser pelo closet. Então essa aqui é a entrada do closet, nós vamos ter nessa parede aqui um armário e vamos ter nessa parede outro armário, então vai ter tudo já preenchido aqui nesse espaço, né? Já deixamos aqui preparado também. E aqui que vai ser a nova entrada desse banheiro da suíte, ó. A gente abriu aqui o vão, vamos reduzir ele um pouco, essa porta aqui vai ser uma porta de correr,
Então a gente não vai ter aqui acabamentos em madeira, né? A porta ela vai correr para esse sentido, mas o desenho do banheiro vai manter o mesmo. Inclusive aqui nós vamos ter nichos que a gente vai fazer, né? E essa porta vai correr para dentro desse banheiro aqui e vai ter todo esse acesso para ele aqui a partir do closet. A área do banho vai se manter do mesmo tamanho, por isso que a gente vai reduzir aqui, né? Esse vão vai ficar com 60 centímetros de passagem. E fazendo dessa forma, a gente já garante que vai ficar aqui tudo de acordo com o projeto. Esse aqui a gente não desmontou ainda porque ele está sendo utilizado, né? Mas assim que a gente conseguir finalizar lá a instalação hidráulica do outro, conseguir transferir essas louças para lá, a gente já deixa esse banheiro também já todo demolido. Aqui nesse outro quarto a gente já continua com o nosso reboco. A gente primeiro coloca toda essa massa, né? A gente chapa a massa que a gente chama, ela fica com essas marquinhas onduladas e a gente precisa esperar ela secar um pouco para conseguir passar a régua e igualando todo esse reboco com o existente. Então a gente fez essa cheia, né? Chapamos aqui a massa, deixamos ela puxar um pouco, daqui a pouquinho a gente vem, passa a régua para nivelar todo esse reboco. Aqui também fizemos todas as colocações das caixinhas, ó. Então temos aqui todas as caixinhas de passagem de acordo com o projeto no lugar. Essa parede que é a parede da televisão também está tudo aqui. E olha só que interessante, ó. É isso aqui quando a gente tem uma parede nova que a gente usa como ponto do reboco, ó. Isso aqui é muito importante para a gente ver se a parede está no prumo. Olha só, vocês estão vendo que aqui a gente tem essa casquinha que a gente chama, né, essa cerâmica que foi colocada, e a gente tem aqui uma espessura de mais ou menos 2 centímetros de reboco. Quando a gente olha para essa casquinha de cima, ela está basicamente na mesma distância. Isso quer dizer que essa parede está no prumo, né? Que a gente tem aqui um bom alinhamento dos tijolos e a gente não precisa trabalhar muito na espessura do reboco para conseguir ajustar a distância dela. Então isso aqui já está prontinho, né? A gente já marcou isso aqui e vamos começar a jogar massa nessa parede também e já fazer todo o reboco dela. Aqui no nosso quarto de hóspedes, a gente ainda está na fase de elétrica, né? A gente está fazendo cômodo por cômodo, então liberamos ali a elétrica daquele cômodo para fazer o reboco. E aqui a mesma coisa, ó. Estamos posicionando todas as caixinhas, a gente corta o tijolo, coloca a caixinha presa com gesso, depois passa as tubulações e depois que a tubulação está chumbada, a gente vem, impermeabiliza as paredes e parte para o reboco. Esse daqui é o outro quarto que a gente vai ter o ponto de ar-condicionado, né? E esse daqui é um quarto que a gente está fazendo a instalação de ar-condicionado, só que ela não irá ser colocada agora, né? Então por isso que a gente está utilizando essa caixinha, ó, essa caixinha preta que vocês estão vendo. É uma caixinha que ela fica embutida dentro da parede e a gente não precisa colocar a máquina agora. A gente simplesmente faz o acabamento na frente dela e no futuro, quando eles forem instalar, é só recortar a tampinha dela ali, que ela já vai ter o espaço certinho com as instalações para o ar-condicionado. E não fica exposta, né? A máquina de ar-condicionado, vocês estão vendo esse quadrado aqui desenhado na parede, é justamente onde a máquina fica. E esse recorte, quando a gente abre, ele fica atrás dessa máquina e não fica à mostra. Então, não tem problema nenhum a gente estar fazendo isso aqui, né? Que no futuro, quando for abrir esse buraco, não vai ficar nada aparente. E aqui a gente está fazendo agora a conexão que nós vamos descer com a tubulação do dreno, ó. Como aqui a gente vai ter o nosso lavabo, a gente vai puxar essa tubulação do dreno dessa máquina aqui pela parede, aqui como nós vamos ter um guarda-roupa, a gente vai passar por trás dele e vai interligar no ralo que teremos aqui no nosso lavabo, né? Quando a gente for fazer toda a instalação hidráulica dele, colocar o ralo, fazer toda a tubulação, a gente já liga esse dreno diretamente nessa instalação de esgoto também. Aqui na nossa sala, a gente continuou com as nossas alvenarias, né? Então olha só, essa janela aqui da sala, vocês viram que ela estava só até meia altura, então a gente terminou de fazer essa alvenaria, ela está chegando até lá em cima, tá vendo, ó? Ela está chegando ali até o nosso caibro ali no telhado e a gente faz todo o fechamento do outro lado, né? Para você não enxergar e também não ter problema de ter sujeira entrando aqui nessa sala, né? Como ela vai ser com o telhado exposto, a gente só vai colocar a manta de subcobertura e o forro de gesso. A gente precisa deixar tudo muito bem vedado para não ter nenhum problema aqui com infiltração, nem com bichos entrando para o cômodo. E nessa parede aqui, nós vamos ter duas janelas verticais, né? Essas janelas vão ser duas janelinhas bem pequenas que vão ficar em pé. E como a gente vai ter essas janelas que elas são bem grandes, né? No sentido vertical, a gente precisa estruturar essa parede. Nós temos esse pilar aqui, mas como a janela vai dividir aqui esse vão, a gente precisa ter uma estruturação para que essa parede aqui não fique muito solta, né? Então nós vamos colocar um pilar aqui e vamos colocar também mais dois pilares aqui ao lado dessa janela que vai ficar desse lado. Desse jeito é que a gente consegue ter uma base aqui desse lado, né? Uma outra base para essa parede que vai ficar aqui no meio, uma sustentação para ela e em cima vamos passar uma viga. Essa viga vai ser na altura da porta, que ela já vai servir até como contra-verga, né? Então a gente vai estruturar essa parede aqui para conseguir ter a sustentação dela e ela não ficar muito solta.
por conta dessas duas janelas. E como sempre, a importância da gente estar aqui dentro da obra, né, olhando tudo isso, a gente confere se está tudo de acordo com a norma, se está tudo de acordo com o projeto, né, que é muito importante. A gente tem um projeto a ser seguido, então a gente precisa ter posicionamentos todos definidos, tanto de tomadas quanto de paredes, de janelas. Tudo isso segue um padrão e segue uma ideia, né? No projeto foi pensado que vai ter ali uma prateleira com uma fita de LED, e essa fita de LED precisa de um driver, precisa de uma saída de elétrica. Então a gente tem que deixar todos esses pontinhos no seu devido lugar para no futuro, quando for fazer a instalação desses móveis, você não ter que sair quebrando paredes, não ter que ficar com o fio exposto ou até não ter a iluminação que você tanto sonhou nesse cômodo, né? Então a gente faz toda essa fiscalização, dá uma olhadinha em tudo de acordo com o projeto, vê se está batendo todos os serviços que estão sendo executados para a gente garantir que no final você não vai ter nenhum retrabalho, né? Você não está faltando nada para que aquela obra fique igual foi projetado. Mais um dia aqui na nossa obra. Essa semana a gente deu muito foco, né, para a parte de reboco e de infra de elétrica. A gente continuou fazendo aqui todas essas etapas dos quartos, vamos liberando aqui várias coisas. Também estamos finalizando a alvenaria aqui da sala, então a gente vai fechar tudo que tem de alvenaria essa semana e na semana que vem a gente finaliza tudo que tem de reboco e também essa parte de infra de elétrica, para a gente começar na parte hidráulica também, né? Que a gente fazendo isso, a gente libera para fazer contrapiso, libera outras frentes de serviço. Mas enquanto isso, vamos finalizar essa parte para a gente deixar tudo bem alinhado. Inclusive, eu quero explicar para vocês algumas modificações que a gente teve essa semana, né? Com a medida da experiência que a gente vai adquirindo, né, de outras obras, a gente percebe algumas modificações que são importantes serem feitas. Então o que a gente fez hoje? A gente chamou um profissional aqui só da parte de cabeamento estruturado, né, que é a parte de internet, de antena, que a gente precisa fazer uma infraestrutura que vá atender todos os cômodos. E a gente também está implementando aqui um quadro que seria uma central de internet, né? A gente não vai deixar modem mais exposto, não vai ter nada disso. Vai ser um quadro que vai ficar tudo embutido e dali a gente vai fazer uma distribuição para o resto da casa. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês tudo que a gente está fazendo agora e o que ficou decidido que a gente vai mudar aqui. Aqui vocês viram que a gente estava fazendo o reboco dessas partes, né? Aqui do corredor, do hall. Também chapiscamos essa parede aqui, ó. Já está toda com o chapisco pronto, só aguardando para a gente fazer já o reboco impermeabilizado. Aqui dentro do nosso closet também já está com essas paredes aqui rebocadas, né? E essa aqui terminamos de chapiscar, então falta só fazer o reboco dela aqui dentro, beleza? Aqui continuando, a gente terminou também as infras desses outros quartos. Estávamos aqui nesse quarto que já tínhamos feito o reboco, tinha que terminar só alguma parte de infra, né? E aqui começam as modificações que a gente está fazendo. O que acontece? Antes nós tínhamos toda uma rede integrada, né, para passar internet e antena. Só que aqui, quando a gente começou a entender a distribuição, tudo que o cliente queria, a gente teve uma mudança. Então a gente está agora separando todas essas infras, temos uma mangueira só para rede, uma mangueira só para antena, e isso vai dar uma facilidade e uma distribuição melhor para toda essa casa. E tudo isso, em vez da gente chegar com todas essas mangueiras em um cômodo, por exemplo, ali na sala onde vai ficar o modem, a gente vai ter uma central que ela vai ser instalada nessa parede aqui, ó. Aqui a gente está no hall dos quartos, né? Então vai ficar bem nesse cantinho aqui, escondida, e dentro dessa caixa, chamada caixa VDI, voz, dados e imagem, dentro dela a gente vai ter um modem da internet e todas as conexões de internet vão ficar aqui dentro. Então daqui a gente vai ter um ponto de rede que está chegando, né, da operadora, e daqui a gente vai subir as mangueiras até a laje e vai distribuir para todos os cômodos. Então a gente vai ter um ponto central que vai servir até como um rack, né, o nome técnico que a gente fala, quando você tem ponto desse vai ser um rack, e ele vai servir de distribuição para toda a casa. Então vamos fazer dessa forma aqui, para a gente ter uma distribuição melhor. A gente vai ter muitos pontos de rede pela casa, né? Por exemplo, só nesse quarto aqui nós vamos ter 2 pontos de antena e 3 pontos de rede. Então a gente vai ter nessas caixinhas aqui um ponto de antena para TV aberta, um ponto de antena para TV a cabo, um ponto de internet para televisão e mais 2 pontos de rede ali embaixo, que serve para impressora, para computador, para tudo que quiser ligar ali naquele ponto. E a mesma coisa em todos os quartos, né? Aqui a gente vai ter 2 pontos de rede, aqui a gente vai ter um ponto de rede para televisão, antena de TV aberta e TV a cabo também. Então, muita quantidade de cabos para a gente conseguir ter uma infra muito simples, né? Então, a gente já está agora otimizando todas essas instalações para não trazer problemas futuros para esse cliente. E aqui, então, que vai ser a nossa central de internet. E diferente dessa, a de antena agora vai ser em outro local. A gente vai subir com esses cabos de antena lá para a laje, nós vamos ter uma caixa exclusiva só para a parte de antena. A gente vai fazer a ramificação para todos eles. Então vai subir o cabo de TV a cabo, que vai ficar nessa caixa, e de lá a gente distribui para todos os cômodos. E a mesma coisa para a TV aberta.
Vamos pegar lá de cima a antena, né, que a gente vai ter no teto e vai poder ramificar para todos esses cômodos também. Então isso vai evitar o quê? Que você tenha cabos expostos, você vai ter aqui um módulozinho com o ponto de rede, um módulozinho com o ponto de antena. Isso deixa a obra muito mais organizada. E falando um pouco do restante que a gente estava fazendo, né? Vocês tinham visto que essa parede estava apenas chapiscada, então a gente já fez o reboco dela e também das outras paredes. Passamos aqui o dreno do ar-condicionado, a energia dele está chegando por ali, o cobre está por ali e o dreno descendo até o nosso banheiro. E todas as instalações, né? Aqui vai ficar uma cama, temos aqui os pontos laterais a ela, aquela caixinha ele vai ser eliminada, nosso interruptor vai ser aqui. Então tudo já correndo muito bem, para a gente já deixar esse espaço liberado para a gente fazer até o piso, né? Aqui no caso, nesse ponto que ele está, nós vamos terminar de fazer a infra e já podemos fazer o contrapiso desses cômodos para deixar eles já prontinhos para receber acabamento. E aqui na nossa sala, ó, a parede que a gente faltava construir, ela já foi feita, né? Esse meio, e a gente fez as estruturas para ela agora. Olha só como é que ficou. Nós temos aqui esse pilar com esse outro pilar que está servindo para estruturar esse pedaço de parede. E em cima a gente passou uma viga que está fazendo a ligação entre todos eles, ó. Porque aqui nesses vãos nós vamos ter duas janelas. Então nós temos esses dois pontos aqui que vão ser vidros fixos e a gente precisava de ter uma estrutura para essa parede. E aí nesse cantinho nós teremos essa janela vertical e uma outra bem aqui que é igual também. E como aqui já é o vão de entrada dessa sala, também passamos um pilar para você ter essa sustentação para esse pedaço de parede, né? Porque aqui, se a gente fosse fazer só de tijolo, iria ficar muito frágil. Então preferimos fazer logo um pilar, que ele está dando suporte tanto para a porta quanto para a janela que a gente vai ter desse lado. E agora estamos já subindo a alvenaria em cima dessa viga, e ela vai ser fechada até o nosso telhado, e essa área aqui já vai ficar completamente lacrada. Aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. Nós vamos ter aqui, né, vocês podem ver que essas caixinhas elas são interligadas, porque nós temos caixa de passagem, ponto de antena. Hoje a gente tem somente esse cano que faz a ligação delas e a gente vai desmembrar isso tudo. Então a gente vai ter aqui o nosso ponto de rede, ó, vai ter uma mangueira subindo dele individual, essa mangueira aqui a gente vai trocar por uma mangueira mais grossa e tudo isso aqui vai ficar individualizado para a gente ter espaço para chegar com todo esse cabeamento aqui para os nossos cômodos. E é isso, galera, essa semana a gente está dando continuidade nesses serviços aqui, vamos finalizar essa parte de alvenaria, também terminar essa parte de infraestrutura dos quartos e também do reboco, e aí a gente vai passar para toda essa área molhada aqui, né? Aqui na cozinha, área de serviço, os banheiros ainda não mexemos, porque a gente vai passar todas as instalações hidráulicas também. Não tem muita elétrica para fazer, a gente precisa fazer essa hidráulica para liberar os pisos deles, né? Então fazendo essa parte a gente também consegue liberar todo o reboco dessas áreas molhadas, tranquilo? Então na semana que vem a gente se vê com mais um episódio desse Diário de Obra. Se você curtiu, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para acompanhar toda essa saga, e se você não viu os episódios anteriores, também vou deixar aqui na descrição o link deles para você acompanhar toda a saga dessa obra, beleza? Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!